A paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, querido amigo. Eu sou o pastor Vandelcio, pastor do Centro Evangelístico Nova Vida, em Belém do Pará, no bairro da Cremação, localizado na Avenida Conselheiro Furtado, número 2623. No trecho que fica entre as travessas 3 de maio e 9 de janeiro. Temos culto aos domingos, às 9 horas da manhã, escola bíblica, e às 18 horas, culto de louvor e adoração. Temos também culto às quartas-feiras, às 7h30 da manhã, culto de oração, e às 19h30, nosso culto de louvor e adoração a Deus. Este é o momento em que eu compartilho com você uma palavra de vida, uma palavra do Evangelho. Mateus, capítulo 4, o final do capítulo 4, versículos 23 a 25, dizem assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus, atingindo a fase adulta, foi ao Rio Jordão e lá foi batizado por João Batista. O Pai se manifestou e falou dos altos céus palavras dirigidas ao seu filho e dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E desceu sobre Jesus o Espírito Santo. A partir dali, ele dá início ao seu ministério terreno. Ele chama homens para serem seus discípulos e ele dá início à sua jornada para o cumprimento da sua missão. Ele, como diz aqui Mateus, o registro do evangelista Mateus, ele percorria toda a região da Galiléia. E ele fazia 3 coisas percorrendo a Galiléia. Ele pregava, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o Evangelho do Reino e curava toda sorte de enfermidades entre o povo. E essas curas promoveram a fama de Jesus em toda aquela região, Judéia, região da Síria, e toda aquela região, a fama de Jesus corria, e multidões vinham conhecê-lo.
ouvir a sua voz, aprender do seu ensino, ser curado por ele, porque a unção estava sobre ele para ensinar, pregar e curar. Esta unção hoje, ela está sobre a Igreja de Jesus Cristo. O Espírito Santo está ainda hoje ungindo aqueles a quem Deus chama para a sua obra. O Espírito está ungindo para que ensinem nos templos. Naquele tempo, Jesus ensinava nas sinagogas. No nosso tempo, podemos ensinar na nossa casa. Podemos ensinar no templo, nos dias apropriados, para a escola bíblica, escola dominical, culto de ensino. Podemos ensinar aonde a oportunidade se apresentar. A unção está sobre a igreja, sobre vida de pessoas, para pregar o evangelho do reino. Pregar no templo, pregar nas casas, pregar nas praças, pregar nos hospitais, aonde a oportunidade se apresentar. E a unção que esteve sobre Jesus também está sobre a igreja para que aconteçam curas, milagres. Ali ele operava curas sobre toda sorte de enfermidades. Jesus não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para todo sempre. Ele nos usa, seus servos, ele nos usa para o ensino, para a pregação, e nos usa como um instrumento das suas mãos para curar. Que coisa gloriosa! Que privilégio nós temos de dar continuidade à obra que Jesus começou. Pense nisso, reflita sobre isso e apresente-se. Apresente-se ao Senhor para o serviço, para ser usado no ensino, para ser usado na pregação, para ser um instrumento das mãos de Deus para a cura de pessoas que estão sofrendo com enfermidades e moléstias. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te tomar nas mãos como um instrumento da sua glória. Amém? Nos faça também uma visita ao nosso local de culto. Estamos em Belém do Pará, no bairro da Cremação, na Avenida Conselheiro Furtado, entre as travessas 3 de maio e 9 de janeiro, número 2623. Venha participar dos nossos cultos, das nossas reuniões. Venha junto conosco se apresentar ao Senhor, para que você receba a unção que esteve sobre Jesus e que Ele quer derramar também sobre a sua vida. Que Deus o abençoe, que Deus lhe conduza, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.